Olá, se ainda não me conhecem, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje trago-vos 3 livros que me deixaram sem chão. 3 vozes femininas irlandesas que escrevem com tanta honestidade, com tanta crueza, que me fizeram parar, pensar, absorver e repensar tudo. Se amam livros muito bem escritos e que ficam e permanecem connosco durante anos, têm mesmo que ver este vídeo. Vou já começar por um livro que, quando eu o terminei, fez-me sentir que alguém da minha família tinha falecido. Foi realmente muito difícil para mim despedir-me destas personagens, foi quase um luto. E eu acho que quando um livro tem este poder sobre nós, alguma coisa muito especial foi feita. E este livro é o Transgressões da Louise Kennedy. O livro passa-se em Belfast, em 1975, em puros troubles, o conflito entre católicos e protestantes. Apesar da autora abordar muito este tema durante todo o livro, eu sinto que não foi bem um tratado político, mas antes quase uma demonstração de como é que a guerra se infiltra realmente no cotidiano das pessoas, nos gestos mais banais, nos silêncios mais carregados. A nossa protagonista neste livro é a Cusha. A Cusha tem 24 anos. É professora numa escola para protestantes e vive e cuida de uma mãe alcoólica. A vida dela assenta em trabalhar, em ajudar o irmão no bar da família, em cuidar da mãe, numa rotina tensa, de olhares desconfiados e de vigilância constante. Tudo muda quando ela conhece Michael, um advogado de meia-idade, casado e que luta pelos direitos humanos, e eles se apaixonam. O romance que se cria é arriscado, é profundamente simbólico, é um amor clandestino. Ele é protestante, ela é católica, portanto, eles representam os dois universos que existem neste momento na Irlanda. Não é um livro sobre uma história de amor, não é um livro sobre este caso amoroso. É um livro que fala sobre uma família infeliz. É um livro que fala sobre salvar alguém que não quer ser salvo. É um livro que fala sobre como um professor, neste caso uma professora, pode ter um impacto tão grande na vida de um aluno. É sobretudo sobre viver numa cidade devastada pela violência e principalmente pela injustiça. A escrita da Kennedy é amorosa, é hiperrealista, é viciante sem ser básica. Há uma atenção minuciosa nos detalhes que eu simplesmente adorei. A prosa, apesar de ser contida, é cortante. Há quase uma cadência emocional que nos prende absolutamente desde a primeira página. Eu nas primeiras 2 páginas não percebi nada do que estava a acontecer, não estava a entender bem quem é que eram aqueles personagens, o que é que lhes ia acontecer, mas já desconfiava que estava a entrar num universo que me ia marcar e marcou. Para mim, o grande tema deste livro foi a transgressão como resistência, como se cada ato desta protagonista, o amar, o cuidar, o ensinar, fossem atos contra a ordem estabelecida. O livro aborda também a questão religiosa como um marcador social e o peso de ser mulher, onde a fé, a identidade e a reputação moldam um destino. A reputação da nossa protagonista é constantemente utilizada contra ela. Um rumor, um olhar, um gesto, tudo é usado contra ela. Foi uma leitura que me deixou tonta, literalmente. Houve um momento tão abrupto, tão chocante nesta narrativa. Eu senti que não estava mesmo nada à espera, não estava a contar com isto no momento do livro em que foi. Fiquei completamente sem chão. Acho que nunca me tinha acontecido uma sensação tão física ao ler um livro. Foi qualquer coisa impactante para mim e depois toda a normalização no dia-a-dia destas personagens, a violência em que elas vivem, é chocante. As crianças neste livro estão muito conscientes das separações, das proibições, dos preconceitos. É quase como um universo apartheid. Foi muito doloroso perceber o quão isto está enraizado na cabeça de pessoas muito novinhas mesmo. E foi há tão pouco tempo na história que para mim foi muito chocante. Este é um livro que nos obriga a prestar atenção. É um livro que nos obriga a sentir. É um livro que nos obriga a pensar nas injustiças que todos os dias se cometem pelo mundo fora. E fez-me sentir uma tristeza muito grande porque é quase como se nós não aprendêssemos nada com a história. O segundo livro que eu li foi o Milkman, da Anna Burns. E é um livro que nos traz um sufoco página atrás de página. Eu li-o quando ele saiu e ele na altura, acho que em 2018, venceu o Booker Prize, mas mais do que vencedor de prémios, foi um livro que se instalou permanentemente na minha cabeça. Em Milkman, a nossa protagonista é uma mulher jovem que vive num bairro marcado pela vigilância e pela violência. A sua vida muda quando ela começa a perceber que está a ser perseguida por um homem poderoso. O enredo passa-se também nos troubles da Irlanda do Norte, mas neste livro a Anna Burns evita nomes, tanto de cidades como de pessoas. Ela limita-se a dizer a cidade, a vizinha, a rua. A narradora, a nossa protagonista, também não tem nome, nós conhecemos-la apenas como a irmã do meio.
e o perseguidor como o milkman. Neste livro tudo é alcunha, tudo é rótulo, não é de todo por acaso. Eu interpretei isto como uma forma da autora de nos mostrar como é que a identidade se dissolve quando tudo é coletivo. A nossa narradora, antes de ser perseguida, já era uma rapariga estranha. Ela gostava de correr sozinha, gostava de vir para a rua ler enquanto dava passeios, e ela já era assim comentada, já era meia suspeita, mas de facto quando há o rumor que ela tem esta ligação com um militar, a sua vida realmente muda. Este rumor vira vigilância, vira exclusão, e tudo isto acontece sem qualquer tipo de confronto direto, só com olhares, sussurros e chávenas de chás pousadas nas mesas com demasiada força. Foi uma leitura muito estranha, tanto é que eu já o li há mesmo muitos anos e até hoje eu tenho muito presente a voz desta escritora. Acho que a característica mais marcante deste livro é exatamente a voz da escritora. Ela escreve com frases longas, digressivas, cheias de parênteses, cheias de repetições. É como se estivéssemos dentro da cabeça da narradora e na verdade estamos. E esta coisa dela não nomear ninguém universaliza esta história. Quase como se pudesse acontecer em qualquer sítio, em qualquer parte do mundo onde o coletivo de alguma forma oprime a pessoa, o indivíduo. Outra coisa que ela faz neste livro que eu acho incrível é que ela usa a própria linguagem para mostrar aquilo que a censura é. A comunidade fala em círculos, os eufemismos, evita nomear aquilo que teme, e tudo isto recria em nós leitores uma claustrofobia mental, um desconforto. É quase como se não houvesse grandes pausas fáceis ao longo do livro. Para mim, os 4 grandes temas deste livro são a opressão social e política, a vigilância comunitária, esta manipulação psicológica e, claro, a violência de género. É um livro que aborda esta questão de qual o poder dos boatos, qual o poder da pressão social em calar as pessoas e em roubar a liberdade. Esta personagem do Milkman, para mim, não foi só um homem, é quase o rosto do patriarcado, o símbolo do poder masculino que circula com a impunidade. E as mulheres também são vítimas e ao mesmo tempo cúmplices. A mãe da protagonista, infelizmente, é uma destas mulheres que reforça as normas. Não esperem um livro com um enredo tradicional de todo. Não há um clímax explosivo, há sufoco, acumulação e pressão. É quase uma espécie de aula sobre como é que o poder se infiltra, não só nos nossos hábitos, na nossa linguagem, na nossa rotina, mas até no nosso corpo. E vamos agora para o terceiro livro, o mais devastador, pelo menos para mim, destes 3. Destes 3 livros eu senti que foi o mais difícil de ler e também o meu favorito. E quando eu digo difícil de ler, não pela dificuldade de leitura, mas pela brutalidade, pelo sofrimento. É um livro duro. O livro é o Floresta, da Edna O'Brien. E, by the way, eu fiquei tão obcecada por esta escritora que eu agora vou querer ler muito mais coisas dela. Se já leram alguma coisa dela, digam-me por favor aqui abaixo, porque eu simplesmente adorei a escrita dela. E este livro foi inspirado em acontecimentos reais na Irlanda nos anos 90. Portanto, muito recente. Nos anos 90, uma mulher, o seu filho pequenino e um padre foram assassinados por um homem psicótico. Mas este livro não se foca no acontecimento, nestes assassinatos. É sobre tudo aquilo que antecedeu este crime e tudo aquilo que aconteceu depois. O'Brien, neste livro, constrói uma narrativa completamente à volta da personagem principal deste assassino, um jovem violento e marginalizado desde a infância. Uma coisa muito interessante no livro é que nós vamos acompanhar diferentes pontos de vista. Acompanhamos não só o ponto de vista do assassino, mas também o da vítima, o da irmã do assassino, o dos vizinhos e das pessoas que o conheciam. E esta fragmentação de pontos de vista, eu sinto que não foi só técnica, foi sobretudo e muito emocional. Conseguimos perceber e acompanhar não só o caos mental deste rapaz, mas sobre o impacto que os comportamentos dele e sobretudo o crime tiveram em toda a gente à volta dele. A escrita é muito corrida, quase sem pausas, uma coisa meio Saramago, mas é uma escrita que nos prende tanto desde a primeira página, é assim meio poética, mesmo quando descreve os maiores horrores do mundo. A floresta, onde tudo se desenrola, é muito mais do que um cenário. É o símbolo, é o inconsciente, é o caos e o cúmplice silencioso de toda esta tragédia. Os temas centrais do livro vão da violência ao trauma, mostrados desde a infância deste protagonista, que sofreu abuso, que sofreu negligência, até à sua transformação numa personagem que é monstro e vítima ao mesmo tempo. Uma coisa que me impactou muito no livro é nós percebermos que a solidão, que a marginalização deste protagonista acompanha-o desde uma idade mesmo muito tenra, em que a comunidade o vê como uma ameaça e ele é ignorado e temido em vez de existir de alguma forma alguma intervenção social. E esta coisa de nós acompanharmos a sua vida desde pequenino,
até à tragédia, de entrarmos no caos daquilo que era a cabeça dele, obrigou-me a pensar em coisas como julgar, em coisas como empatia, de forma a não absolvê-lo, mas de alguma forma compreendê-lo naquilo que é uma situação horrível e que nos causa tanto desconforto, porque eu dei por mim a pensar, é claro que ele fez coisas super condenáveis, é claro que não é desculpável a tragédia que aconteceu, mas até que ponto é que ele é 100% responsável por aquilo que aconteceu? Qual é que é o peso que a sociedade teve neste crime? É esse horror de perceber que, efetivamente, o nosso destino não está exclusivamente e a 100% nas nossas mãos de todo e, de facto, aqui a saúde mental, pelo menos para mim, teve um peso gigantesco na vida deste homem. Houveram momentos no livro, principalmente 2 ou 3 cenas, enquanto ele ainda é criança, que me obrigaram literalmente a pousar o livro e a respirar fundo, de tão fortes que eram algumas cenas, de coisas terríveis que vocês possam imaginar. Assistir às coisas horríveis que seres humanos conseguem fazer a outros seres humanos que já estão em sofrimento é uma coisa que me deixa, sinceramente e fisicamente indisposta. Fez-me também pensar se esta situação, se esta criança tivesse nascido agora, atualmente, se o destino dele teria sido o mesmo ou se efetivamente a vida dele poderia ter sido completamente diferente. Será que o destino dele ainda assim seria o mesmo? Será que estas 3 pessoas assassinadas ainda estariam vivas? Senti que foi um livro que me trouxe muito mais perguntas do que respostas. O que é que fazemos com este lado escuro da humanidade? Ignoramos, condenamos, tentamos compreender? Deixo-vos aqui estas questões. Não foram livros leves, mas eu sinto que são livros necessários. Para mim, a literatura irlandesa tem este poder de me confrontar com aquilo que é mais feio, injusto, doloroso, e ainda assim eu encontro beleza na forma como eles nos contam tudo isto. Se já leram algum destes livros, digam-me por favor aqui em baixo nos comentários. Se ficaram com a ideia de ler algum, digam-me também. Se gostaram do vídeo, por favor apoiem o meu trabalho, deixem um like, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, partilhem com os vossos amigos. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.